Ultimamente me consultaram a respeito dessa propaganda aí do Burger King defendendo a ideologia de gênero e fazendo isso de maneira explícita. Para mim isso não é novidade. Meu filho foi ao Canadá por 2 vezes, no intervalo de tempo de cerca de 1 ano, e ele, na segunda vez, voltou me dizendo: pai, o governo lá liberou a maconha e o Canadá que eu conheci há 1 ano atrás é outro. E eu fiquei espantado não apenas com essa informação, mas o fato dele me dizer que não conseguiu conversar com quase que nenhum rapaz da idade dele, porque todos começavam a se maconhar por volta de 6, 7 da manhã e passavam o dia sem condições de sequer bater um papo mais específico. Pois bem, e nas 2 ocasiões em que ele foi, ele me falava sobre as propagandas implícitas ou até explícitas que eram comuns nas franquias como Burger King e tantas outras. Propagandas em defesa do movimento gay. Aqui no Brasil isso, não se espantem, está começando agora. O globalismo, por mais que se tente disfarçar como um grupo de extrema-direita, mas na verdade ele financia os partidos de esquerda em nosso país e agencia a ideologia nas universidades, principalmente públicas no nosso país. E o globalismo, ele sempre estende mais esse tentáculo de sua ideologia de dominação mundial. O mercado, obviamente, as franquias, a abertura de novos mercados é tudo para esse grupo que finge apenas dinamizar a economia, mas que na verdade está focado em uma ideologia de dominação mundial inegável. Onde é que tudo isso começou? Isso começou na Idade Média, quando o Império Carolíngio, ali na França, unindo-se ao papado na Itália, tentou ou esboçou uma ideologia de dominação mundial que terminou frustrada. Mais tarde, na própria Itália, um homem chamado Benito Mussolini tenta ressuscitar a ideologia de dominação mundial do Império Carolíngio, e ali na Itália ele tem o apoio da Igreja Romana e apoia a Igreja Romana, tornando o catecismo romano obrigatório em todas as escolas do Estado fascista que ele estabeleceu ali na Itália. O fascismo italiano foi fundado por esse homem, Benito Mussolini, cuja ideologia de dominação mundial ele veiculava por ser um líder principal do socialismo, dos partidos socialistas da Europa Ocidental. Mussolini saiu com uma ideia brilhante. Ele disse: por que não utilizar a indústria? Se utilizar do capitalismo. Essa é a ideia que Xi Jinping, na China, inaugurou com a famosa Revolução Cultural. Esse pessoal apostou tudo na cultura
Isso vem desde Mussolini, desde o fascismo italiano. Para Mussolini, um novo jeito de viver o socialismo, de estabelecer o socialismo, era o que Gramsci já havia proposto: utilizar a superestrutura, ou seja, valer-se não apenas da educação, mas também da economia, por que não? E assim Mussolini estava tentando levar adiante o seu projeto de dominação mundial, não fosse um projeto de dominação mundial ainda mais forte do que o dele, o projeto nazista. Adolf Hitler, com o Partido dos Trabalhadores Alemães, Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, cognominado de Partido Nazista, ele, na verdade, é a ponta de um iceberg cujas profundezas são encontradas em uma nação hoje desconhecida porque sumiu do mapa, a Prússia. O rei da Prússia tinha essa ideologia de dominação mundial. Ele achava que os eslavos setentrionais, os eslavos do norte, deveriam dominar o mundo, porque era uma raça mais excelente, uma raça superior. E o Estado prussiano financiou um filósofo para que ele cunhasse uma ideologia, a fim de que essa ideologia levasse adiante a dominação mundial que o Estado prussiano procurava estabelecer sobre o mundo. Esse filósofo foi nada mais nada menos do que Hegel. Hegel é uma espécie de professor de Karl Marx. E, portanto, a filosofia de Hegel, mais especificamente a filosofia da história de Hegel, ela termina embasando a dialética hegeliana, por mais que aparentemente modificada por Karl Marx, ela termina embasando todo um aparente ideal de modificações constantes, mudanças constantes, como essas que o Burger King está tentando promover, mas na verdade para tornar tudo bastante instável, a fim que o rolo compressor de um estado estável, de um estado forte, domine o mundo. Foi isso que a Prússia idealizou e o pensamento de Hegel configurou. Nessa época, Hitler era um bebê, mas adiante ele se tornou o chefe da Alemanha, o dono da Alemanha, procurando descartar primeiramente os judeus, que eram capitalistas na Alemanha, donos das relojoarias, e ali, naquele projeto, Hitler leva adiante o pensamento de Hegel a respeito da dominação mundial. Vejam que só um Estado forte, que é um dos itens número 1 do pensamento comunista, socialista, para Hitler, para Mussolini, conseguiria levar adiante a luta de classes. Eles dividiam o mundo em duas grandes classes. Essa dicotomia entre a classe dos opressores, a classe dos ricos, e a classe dos oprimidos, a classe dos pobres, para eles era uma dicotomia que passava por todo um processo dialético. E dialética, para Hegel e também para Karl Marx, era nada mais nada menos do que conflito, guerra, confusão. E nessa guerra, eles chegaram à conclusão de que sempre a classe opressora terminaria vencendo, e a classe oprimida sendo vencida. E para
que então a luta de classes fosse bem sucedida, ou seja, para que a classe oprimida não fosse apenas derrotada, mas chegasse a ter uma vitória, era necessário um Estado forte. Um Estado forte. Para Hegel, o Estado é tudo. E o indivíduo, assim como as classes sociais, só encontram a sua libertação através de um Estado forte. A noção de intersubjetividade é tudo para Hegel. E foi sacralizada, deificada, tanto pelo fascismo italiano como pelo nazismo alemão. Não pensem que essas ideologias morreram. Elas são ideologias de dominação do mundo. E de uma maneira subliminar, de uma maneira subreptícia, de uma maneira que ninguém percebe, elas continuam agenciando as mentes dos homens. E o grande objetivo da ideologia globalista atual é levar adiante os ideais frustrados de um Estado forte que seja capaz de libertar as classes oprimidas. Então, quando o Burger King vem aí em defesa de classes oprimidas, não é? Porque elas não terem um lugar ao sol, isso é, na verdade, um discurso que esconde toda uma ideologia de dominação mundial que tem sido, infelizmente, veiculada, consciente ou inconscientemente, pelas universidades, pelos partidos políticos e agora também, no Brasil, pelas franquias. Essa é uma historinha que nos faz perceber onde estão as raízes, não é? Desse Estado forte global que quer se impor sobre todos os demais estados. Aí estão as raízes, tá bem? Então não se espantem com a mera propaganda. Essa ideologia veiculada pelo mercado, mais especificamente pela franquia chamada Burger King, é só um braço a mais estendido dessa ideologia de dominação mundial que tenta abarcar tudo. Que estejamos existindo. Lá nos países mais desenvolvidos, as pessoas simplesmente não compram, não é? Ou passam um tempo sem comprar as mercadorias daquela franquia, daquele grupo que está veiculando ideologias que elas não assumem. Então é simples. Na verdade não precisa brigar. É apenas não comprar. Você sabe aquele cachorro-quente de Dona Zefinha? Sabe aquele hot dog, não é? De fulano de tal? Passe um tempo comprando por lá, tá bem? Tem tanta pizza aí, não é? Tantas outras opções. Deixa, inclusive tem muita hamburgueria, não é? Já no mercado. Para que comprar na Burger King? Passa um tempo para que eles, quem sabe, percebam o que estão fazendo e que há uma grande parte da população brasileira que não concorda com esse tipo de ideologia e que tem todo o direito de assumir a ideologia que quiser. As coisas são mais simples do que se pensa. Não precisa fazer toda uma guerra e uma batalha de marketing em cima disso. Apenas posturas firmes que valorizem o que é ideologia nossa e não o que é ideologia globalista que atende uma agenda de dominação mundial que sabe-se lá se ou quando vai se concretizar.